Meus irmãos, sobre o que eu vou pregar hoje? Romanos 8. Os irmãos estão muito bons. Abra sua Bíblia, meu irmão, lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8. Hoje, para a glória de Deus, nós encerramos as meditações aqui neste capítulo da carta de Paulo aos Romanos. Nós vamos ler aí, meus irmãos, o último trecho do versículo 31 até o versículo 39, até o final do capítulo. Diz assim a palavra do Senhor: Que diremos então à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, ou melhor, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem coisas do presente, nem coisas do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Glória a Deus. Senhor, obrigado pela Tua palavra, Pai. Pedimos que, através do Teu Santo Espírito, o Senhor nos ilumine e nos conduza a toda a verdade da Tua palavra, Pai, porque nós precisamos da Tua orientação, nós precisamos da Tua palavra, nós precisamos do Senhor. Guia-nos, ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, mais uma vez eu vou dizer para você, se você está enfrentando algum momento difícil, alguma crise, alguma luta interior, e você precisa da palavra de Deus, você fala, meu Deus, o que eu leio para me orientar? Corre para Romanos 8. Corre para Romanos 8. Pastor, estou passando uma luta, não sei o que ler. Corre para Romanos 8. Pastor, perdi de novo para o pecado. Corre para Romanos 8. Pastor, eu não entendo o que está acontecendo. Corre para Romanos 8. E de muitas coisas que nós aprendemos desse capítulo da palavra de Deus, eu queria relembrar algumas. Se você estiver aí com a sua Bíblia aberta, ou se você acessou aí pelo seu celular, ou tablet, vamos nos lembrar, meus irmãos, de alguns ensinamentos, algumas afirmações, daquilo que nos é lembrado através desse capítulo da Bíblia. Então vamos lá, no versículo 1, nós vemos que não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. No versículo 2, nós vemos que somos livres da lei do pecado e da morte. Aleluia! No versículo 3, nós vemos que Deus enviou o seu Filho para nos salvar. No versículo 4, nós não precisamos viver mais segundo a carne, mas agora segundo o Espírito. Aleluia! No versículo 10 vai falar isso, que nós somos habitados pelo Espírito de vida. No versículo 11 ele vai dizer que esse Espírito de vida vivificará o nosso corpo.
No versículo 12, ele vai dizer que nós não temos dívida nenhuma com a carne, porque já foi pago lá na cruz. No versículo 14, ele diz que nos faz filhos e ele nos guia. No versículo 15, diz que ele nos adotou. No versículo 16, diz que ele confirma que nós somos filhos dele. No versículo 17, ele diz que nós somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. No versículo 18, ele diz que revelará a sua incomparável glória em nós. E nós falamos sobre isso hoje de manhã. Que os sofrimentos do tempo presente não se compara com a glória que será revelada em nós. Aleluia! No versículo 23, ele nos deu as primícias do Espírito. No versículo 24, nos salvou na esperança daquilo que não se vê. No versículo 26, nos ajuda em nossa fraqueza. Ainda no versículo 23, o Espírito intercede por nós. 26, perdão. No 28, ele faz com que todas as situações cooperem para o nosso bem. E no versículo 29 e 30, ele nos conheceu, nos predestinou, nos chamou, nos justificou e nos glorificou para sermos conforme a imagem do seu Filho, o primogênito. E tudo isso, meus irmãos, tudo isso por amor. Tudo isso para que a glória dele fosse manifestada. Tudo que aconteceu na minha e na sua vida, de bom e de ruim, as coisas que a gente entende e as coisas que nós não entendemos, tinha um propósito: fazer com que nós fôssemos a imagem do seu Filho. Por que isso, pastor? Por amor. E é sobre esse amor que a gente vai falar daqui a pouco. Agora, meus irmãos, nós temos até aqui, até antes do versículo 31, me perdoem por não ter contado aqui, 3, 6, 9, 12, 15, 18, meus irmãos. Eu li aqui 18 afirmações sobre aquilo que Deus fez por nós e em nós e nos promete por nos amar. Aí você olha uma lista dessa, ou você nunca tinha olhado, eu mesmo nunca tinha. Foi enquanto preparava essa meditação que me atentei para isso. Quando nós olhamos dessa forma, olhando só para o capítulo 8 de Romanos, o que Deus fez, faz e fará por nós, a gente fala, tá, e agora? O que a gente faz com tudo isso? O que a gente faz sabendo que passado, presente e futuro, o Senhor tem o propósito para as nossas vidas, o Senhor tem uma direção para nos dar, o Senhor tem um propósito para todas as coisas, e tudo coopera para que nós sejamos formados à imagem de Jesus Cristo, e possamos chegar à estatura do varão perfeito que é Jesus, e sejamos co-herdeiros com Cristo. Então, da mesma forma que Jesus morreu e ressuscitou, nós ressuscitaremos, e do mesmo jeito que ele foi glorificado, nós seremos glorificados à imagem dele. O que nós fazemos com tudo isso, com todas essas informações? O que isso muda para nós? E o versículo 31 começa exatamente assim. O que poderemos dizer diante dessas coisas? O que nós faremos com tantas maravilhas que o Senhor tem mostrado para nós na sua palavra? O que faremos sabendo que o plano de Deus é que nós sejamos parecidos com Cristo? Na totalidade quando formos glorificados, mas agora enquanto somos santificados.
Aquilo que eu falei pela manhã é já e ainda não. Já devemos ser parecidos com Cristo aqui, mas ainda não somos completamente parecidos com Ele, como seremos lá. Mas isso não nos isenta. Como é que diante de 18 informações e afirmações e promessas de Deus, às vezes nós ficamos inertes àquilo que Deus está realizando? Às vezes ficamos indiferentes. Às vezes parece que não muda nada se eu fizer, se eu não fizer, se eu buscar, se eu não buscar, se eu tiver uma vida de oração ou se eu não tiver, se eu ler a palavra ou se eu não ler. Não faz diferença nenhuma, será? O que faremos, meus irmãos, com tudo isso que o Senhor fez, tem feito e fará? E aí Paulo, ele apresenta aqui algumas perguntas para os irmãos ali de Roma naquela época e para nós hoje, para que nós tentamos entender e também viver conforme essa palavra. E a primeira pergunta que eu queria destacar que ele diz aqui é: se Deus é por nós, quem será contra nós? Imagina que se Paulo tivesse falado, quem é contra nós? E aí nós temos o inferno, o diabo e suas armadilhas e suas tentativas, e ele quer roubar, matar e destruir na nossa vida. Tudo que Deus tem para nós, o diabo quer o contrário. Mas o texto não começa perguntando quem é contra nós. Ele primeiro baseia em quem é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? Quem que pode prevalecer sobre as nossas vidas, se nós estivermos humilhados diante de Deus? Ou como nós falamos e cantamos, quem vai poder parar a igreja? Nem o inferno inteiro. Nem todas as artimanhas do diabo. E no texto a gente leu, e daqui a pouco a gente chega lá, que ainda que o inferno todo queira te separar do amor de Deus, meu irmão, não vai separar. Não tem poder para separar. Não é pela minha força e pela sua. Mas se Deus é por nós, quem vai ser contra nós, meus irmãos? E não estamos falando de inimigo aqui, humano, de relacionamento, de trabalho, de trânsito, de família. A gente não pode se distrair, meus irmãos, contra quem é essa guerra. Não é contra a carne, não é contra o sangue. Não é contra fulano, não é contra ciclano. Não é contra quem te fez mal e não é contra o seu inimigo. Pelo contrário, pelo seu inimigo você tem que amar. Por quem te persegue você tem que orar. Olha como o evangelho pega tudo aquilo que a gente tem de conceito, de até valores, de estratégias, e vira tudo do avesso. Fala, não é nada disso que sua carne está pedindo, jovem. Não é nada disso que você quer fazer, que é aquilo que Deus tem para você. E quando você estiver buscando viver aquilo que Deus tem para você, se Deus é por você, quem que vai ser contra você? Do que a gente tem medo, meus irmãos? Às vezes, nós sabemos que não estamos vivendo de acordo com aquilo que Deus tem para nós. E isso nos dá medo. Então nós temos que partir desse princípio. Falamos de 18 afirmações aqui. Eu não sei, meus irmãos, se essas 18 afirmações têm respostas para tudo. Talvez uma hora a gente converse mais sobre isso. Mas uma delas é que tudo, até o que você não entende, coopera para o seu bem. Quando nós olhamos para a história de Jó, Jó entendia o que estava acontecendo? Não entendia. A mulher de Jó entendia? Não entendia. Os amigos de Jó entendiam? Não entendia. Ninguém entendia nada. E Jó questionava.
E os irmãos se lembram se Deus deu alguma satisfação para Jó do que estava acontecendo? Satisfação não. Mas Deus chegou para Jó e falou: Jó, vou te perguntar uma coisa. E Jó bravo, né? Queria uma audiência com Deus para saber o que está acontecendo. Aí Deus falou: Jó, onde é que você estava quando eu lancei os alicerces da terra? Pronto, aí já dá para entender. Tá bom, Senhor, parei. E aí quando nós acompanhamos a história de Jó, o livro de Jó começa falando que Jó era um homem reto, justo e bom, aos olhos de Deus. A ponto de Deus falar: viste meu servo Jó? Jó já era mais justo que nós, mais reto que nós. E passou por tudo que passou. E no final, disse assim: Senhor, bem sei que tudo podes. Antes, eu conhecia o Senhor de ouvir falar. Agora, eu conheço de contigo andar. O que fez Jó conhecer? Foi a alegria ou foi o sofrimento? Deus tinha que dar alguma explicação para Jó? Deus tem que dar alguma explicação para nós? Até algumas questões, meus irmãos, tem explicação porque são situações que a gente mesmo planta e aí não gosta muito da colheita. Então, Deus é tão amoroso e tão misericordioso que Ele todos os dias nos dá a oportunidade da gente mudar o que a gente está plantando. Mas talvez a gente vai ter que colher algumas coisas do que a gente plantou. E é Deus que cuida disso. Não dá para reclamar. Vai falar que Deus é injusto? Não blasfema não, irmão, em nome de Jesus. Mas ainda que temos que lidar com o sofrimento, com as consequências daquilo que fazemos, se Deus é por nós, quem será contra nós, meus irmãos? E ele continua. No versículo 32, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas por todos nós entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Pastor, esse versículo está falando que Deus vai dar tudo que eu quero? Não, meu irmão. Mas Ele vai dar tudo que você precisa. E o que eu preciso agora? Talvez seja fé para passar por esse momento. Talvez seja o que a gente chama de resiliência. Talvez seja sabedoria. Talvez seja santidade. O que será que você precisa para você poder passar por essa fase, por esse momento? E aqui, meus irmãos, tem uma ideia de tipo assim, se Deus já nos entregou aquilo que é maior que tudo, não vai entregar o que é menor? Se Deus entregou o seu próprio Filho, graciosamente, não nos dará também todas as coisas que nós precisamos? Você não consegue crer nisso, meu irmão? Se você não consegue crer nisso, você precisa se perguntar no que está firmado a sua fé. Porque uma coisa que eu sempre falo, se nós estamos aqui hoje, é porque o Senhor nos sustentou até aqui. Amém, meus irmãos? Toda aquela luta que você achou que ia acabar com você, você está aqui ainda. Ainda que o homem exterior desfaleça, o interior é renovado dia após dia. Por isso que nós estamos aqui. E talvez se nós formos contar nossas dores um para os outros, puxa, cada um tem uma dor maior, um sofrimento maior, uma luta maior. A questão não é essa. A questão é que, apesar de todas as lutas, o Senhor nos trouxe até aqui. Se nos trouxe até aqui é porque Ele tem propósito. O principal dele é nos transformar à imagem do seu Filho. E como que ajuda nesse processo? Nesse processo de ser parecido com o Filho de Deus, o primogênito, sendo Deus por nós, quem será contra nós? A hora que você decide obedecer, decide se santificar, decide buscar, decide ser mais parecido com Jesus, ninguém pode te parar, meu irmão.
Não é vitória financeira, não é sucesso, não estou falando de nada disso. Estou falando sobre ser parecido com Jesus. E sendo Deus por você, e Ele é nesse propósito, absolutamente nada vai ser contra você. Mas pastor, eu preciso de tanta coisa, eu não sei do que você precisa, meu irmão, para ser parecido com Jesus. Mas o que você precisar, Deus vai suprir. Porque a palavra dele promete, se ele entregou o filho graciosamente, não vai dar para você tudo que você precisa. A gente acaba com o tempo ficando muito bom em desculpas, meus irmãos. Se nós perguntarmos por que não somos mais parecidos com Jesus, cada um de nós vai ter uma história triste para contar. Mas e daí? No que isso muda o propósito de Deus? Porque se a gente estiver firmando nossa vida em coisas dessa terra, em coisas temporais, vai cair, meu irmão. Mais cedo ou mais tarde, se não cai na sua vida, cai com a sua morte. Não, meu objetivo é juntar grana, que eu quero deixar bem meus filhos. Você junta. Morreu, acabou, meus irmãos. Acabou. A gente já sabe disso. Agora, do que a gente precisa? Desse Senhor que deu seu Filho graciosamente, o que Ele não nos dará para que a gente não se pareça com Jesus? E aí a gente tem alguns inimigos. Quem são os inimigos do crente? A carne, o mundo e o diabo, certo? O diabo jaz no maligno, o mundo jaz no maligno. Então, o mundo e diabo tá quase na mesma prateleira ali, né? Mas nenhum deles pode te mandar para o inferno, como o seu eu pode. Por mais que o diabo queira muito isso, poder para isso ele não tem. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? Agora, você, suas atitudes, sua carnalidade, suas decisões erradas, isso sim pode te levar para longe de Deus. Então nós vamos tomar cuidado, porque, meus irmãos, o mundo vai nos acusar o tempo todo. E foi assim com aqueles que vieram antes de nós, e será assim com os que vierem depois. Serão acusados, serão perseguidos, serão serão difamados, mal falados, serão tudo isso, e a gente não é melhor que nenhum deles. Aliás, pelo contrário, se todo mundo que a gente conhece que não é cristão acha que nossa vida está legal e nem é diferente da dele, talvez caiba uma reflexão aí. Mas enfim, o mundo vai nos acusar, o diabo vai vir com as suas setas inflamadas bem na nossa direção. E aí quando a gente vai ler Efésios 6, fala que a gente tem que usar o escudo escudo da fé, meus irmãos. A gente tem que crer nisso aqui que a gente lê. Então você fala assim, Haroldo, pode desistir, que você nunca vai conseguir ser mais parecido com Jesus. Aqui, eu creio na palavra de Deus, que fala que ninguém pode me parar quando eu quiser parecer com Jesus. Sendo Deus por mim, nem o inferno, nem o diabo, nem o mundo, nem minha carne, nem ninguém. Por quê? Porque é isso que diz a palavra de Deus para nós, meus irmãos. Então você precisa crer no que ela diz, para que você possa se defender do dardo do diabo. Porque ele vai lançar, meus irmãos. Não acho que ele vai tirar férias, que ele vai ficar de boa, falar, não, tá lá, olha que maravilha, né, servindo a Deus, vamos deixar ele quieto e vamos tentar outro. Não, meu irmão, é justamente o contrário. Quanto mais você se colocar diante de Deus, mais ataque vai vir. Só que, como diz o pastor John Piper, o diabo é um pitbull na coleira de Deus. Ele pode querer te devorar. Aqui, daqui você não sai não. Ali não. Ali não. Há um tempo atrás, meus irmãos, eu vi um testemunho de um rapaz que era envolvido aí com alta magia, né? E eu não sei se você sabe, eu não sei o quanto te escandaliza, mas
existem muitos rituais que são feitos em cemitérios. Sabia disso, né? Não escandaliza ninguém não, né? Então, vamos dizer assim, alguns corpos recém-chegados, alguém recebe um dinheiro para deixar que aqueles corpos sejam usados para rituais. São coisas terríveis, né? Mas só para vocês já entenderam, né? E aí um rapaz que era da alta magia, a gente tem que tomar cuidado, né, com a internet. Ele fazia bastante magia no centro-oeste do Brasil, ali, onde tem muita gente poderosa. Então, ele era um cara grande no meio da magia. E aí ele foi para mais um desses rituais que ele precisava fazer e tal. E aí pagou quem tinha que pagar. E aí quando foi lá violar um corpo, né, esse é o termo legal, aí o espírito que conduz ele falou, esse aí não. Não, esse aqui não por quê? Falou, não, porque esse aí pertence a outro reino. Estava morto, irmãos. Estava morto. Ia virar pó. E aí disse que esse rapaz, dando testemunho, ele ficou com uma pulga atrás da orelha. Que ele falou, mas espera aí. Eu estou te servindo porque você se apresentou como o maior de todos? Por que tem alguém que eu não posso tocar depois de morto? Porque é de outro reino. Que reino é esse? E aí começou a se questionar. E descobriu que era o reino de Deus. E descobriu o evangelho. E entregou a sua vida para Jesus. Porque não podia tocar no corpo depois de morto, meus irmãos. A gente vê algumas coisas que Deus faz que a gente não entende. Essa semana eu recebi um vídeo, em tempos de terrorismo, né? De um rapaz que era do Estado Islâmico que se converteu. Algum irmão viu isso essa semana? Não? Ele conta a história que, numa visão que ele teve, uma visão, meus irmãos. Ah, pastor, eu não acredito. Problema seu, irmão, eu creio. Que Deus faz do jeito que Ele quiser. Gente se convertendo em sonho, em países onde cristãos são perseguidos, não tem explicação. E aí diz que alguém tocou no ombro dele e falou, eu te perdoo. E aí ele falou assim, mas quem está falando isso? Ele falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O cara contando, ele dando testemunho dele lá em árabe, não sei. E ele falou que ele teve uma crise muito grande, porque naquilo que ele acreditava, eles não sabem se eles têm o perdão ou não. Eles vivem aqui para passar por um julgamento, e nesse julgamento vai ser declarado se ele recebe o perdão ou não. E aí ele falou assim, eu preciso saber quem você é, porque você me falou, eu te perdoo, e eu estou me sentindo perdoado. Eu não sei o que é isso. Meus irmãos, alguém pode impedir o agir de Deus? O diabo pode te acusar, meu irmão, do seu pecado, ele pode jogar seu pecado na sua cara. O inferno todo pode querer te cobrar do seu pecado. Aí vem mais uma pergunta de Paulo, no versículo 33. Quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? Versículo 34. Quem os condenará? Irmão, se Deus é por nós, quem será contra nós? E sabe por quê, meus irmãos? Ninguém pode nos acusar. E sabe por que ninguém pode nos condenar?
Está aí no versículo 33. Porque é Deus quem os justifica. E aí aqui não é para a gente falar, pastor, então se é Deus é meu juiz, eu vou fazer o que eu quero. Se Deus é o juiz, meu irmão, é melhor você tomar cuidado com o que você faz, né? Então não é brecha para pecar isso. Pelo contrário, é para a gente ter temor e viver em santidade. Amém, igreja? Então é Deus que os justifica. E ele continua falando. O que garante que nós estamos justificados e ninguém pode nos acusar foi que Jesus Cristo morreu pelos nossos pecados. Então aquela história, olha, aqui estão os pecados do Haroldo. Pois é, são muitos, né? Mas está pago. Não, como assim? Não, está pago. Mas ele é um injusto. Sabemos, todos nós sabemos que ele é um injusto. Mas a justiça que estava sobre Jesus foi creditada a nosso favor. Então aquilo que nós tínhamos como dívida foi rasgado, cravado na cruz, meu irmão. E isso é para nós andarmos e vivermos em liberdade. E isso é para nós vivermos essas 18 outras afirmações que tem só nesse capítulo 8 de Romanos. Muitas vezes, meus irmãos, não é nem o diabo que nos acusa, é a gente mesmo. É a nossa carne, é o nosso coração. A nossa própria natureza humana fala, Haroldo, você não. Ninguém te conhece, mas nós conhecemos. Você vai querer ser usado por Deus? Você vai servir a Deus? Ah, faça-me o favor, você ser parecido com Jesus? Às vezes, meus irmãos, a nossa carne é o nosso pior inimigo, é o nosso pior juiz. Aí você pega Romanos 8 que fala, não somos devedores para a carne em nada. Não, carne. Olha, eu sei que eu sou tudo isso aí, você quer saber, eu sou muito pior. Mas eu não devo nada para a carne, porque a dívida foi paga lá na cruz. Uma coisa que o pessoal fala, meu irmão, estão falando mal de você? Não liga. Porque no fundo você é muito pior do que estão falando. Então, fala, Senhor, está na cruz, está cravado lá. Eu quero é viver livre. Eu quero ser parecido com Jesus. Eu quero que o propósito de Deus se cumpra na minha vida. É Ele que nos justifica. Foi Ele que morreu pelos nossos pecados, está pago. E aí o texto continua no 34, ou melhor, quem ressuscitou. Aquele que pagou a nossa dívida foi aquele que venceu a morte. E por isso venceremos. Amém, igreja? Essa é a nossa esperança. É por isso que esse texto vai falar daqui a pouco que nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus. Morreu, venceu a morte e está à direita de Deus. O que isso quer dizer? Está à direita de Deus. É uma posição de autoridade. Deus Pai reconhece a obra que foi feita por Jesus e por isso deu a Ele toda a autoridade no céu e na terra. E não há outro nome pelo qual sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Então, quando fala que Ele está à direita de Deus, quer dizer que Ele tem autoridade. Ele morreu, Ele venceu a morte, Ele tem toda a autoridade, e ainda vai dizer aqui que Ele intercede por nós. Jesus morreu, ressuscitou, tem toda a autoridade, intercede por nós. Meus irmãos, se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tem carne, não tem diabo, não tem inferno que pode atrapalhar os propósitos de Deus na nossa vida. Mas se nós estivermos na presença de Deus. Eu falei hoje pela manhã, meus irmãos, da Trindade. Romanos 8 vem me mostrar que duas pessoas da Trindade estão intercedendo por nós. Jesus intercedendo por nós e o Espírito Santo intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Está faltando o quê, meus irmãos? Para nós vivermos o propósito que Deus tem para as nossas vidas. Está faltando o quê?
Deus é por nós, meus irmãos. E provou isso entregando o seu Filho. O Filho é por nós. E provou isso se entregando e intercedendo por nós. E o Espírito é por nós. E prova isso nos ajudando nas nossas fraquezas e intercedendo por nós. O que falta, meus irmãos, para nós vivermos os propósitos de Deus? E a nossa carne nos acusa, e o inferno nos acusa, e o mundo nos acusa, e o mundo nos persegue. Mas quem é que pode nos condenar, meus irmãos? Aquele que morreu, aquele que ressuscitou, aquele que tem toda a autoridade. Aquele que vai voltar para nos buscar. Aquele que intercede por nós. Quem, meu irmão, pode vencer isso? E aí, depois de fazer essas perguntas, Paulo faz mais uma no 35. Quem nos separará do amor de Cristo? Eu não sei, meu irmão e minha irmã, se você se sente amado por Jesus. Eu não sei se você consegue olhar na sua vida, da onde o Senhor te tirou, a obra que foi feita, o quanto Ele te guardou. Talvez você ache que você viveu até aqui por sorte, por acaso. Pastor, inclusive eu vim hoje aqui sem querer, viu? Vim só por vir. Irmãos, não é assim que a nossa vida é, não. Existe um Deus que tem propósito conduzindo as nossas vidas, amém, meus irmãos? E muitas das coisas que nós fazemos e buscamos é justamente buscando amor, buscando aprovação, buscando ser aceito, buscando algum reconhecimento, algum acolhimento. E muitas vezes, meus irmãos, esse amor que a gente tanto procura está na cruz que a gente tanto rejeita. Não de, eu sou contra a cruz, eu nego a fé. Não estou falando disso não, meus irmãos. Estou falando da gente que fala, não, pastor, eu creio em Deus, né, mas tô aqui também na minha correria, né? Não, meu irmão, se não for por amor a Deus, por amar a Deus, o que a gente ou está deixando na nossa vida, ou está entendendo por influência da nossa carne ou do diabo, que está nos separando do amor de Deus? Porque aqui Paulo lança a pergunta, depois ele começa a responder, responde até com uma pergunta. Quem nos separará do amor de Cristo? Ou, o que nos separará do amor de Cristo? O que pode ser maior que esse amor? Que se entrega, que morre, que ressuscita, que reina, mas ainda assim quer cumprir propósitos nas nossas vidas. Quem que pode nos separar desse amor, meus irmãos? Ninguém. Como eu disse ainda há pouco, nem Adão termina a morte. Tudo que a gente faz aqui, tudo, né? É por causa dessa vida, é por causa das coisas temporais. A gente tem várias situações na vida e vamos administrando e temos que administrar para a glória de Deus. Porque um dia, ainda que salvo, prestaremos contas daquilo que fizemos aqui. Daquilo que fizemos, daquilo que falamos, do que não fizemos. Tudo isso. Nada do que a gente fez ou deixa de fazer vai nos conduzir à salvação. Amém, meus irmãos? Salvação é Jesus Cristo, a fé em Jesus Cristo. Agora, ainda que salvos, teremos o tribunal de Cristo. E aí as nossas obras serão medidas lá. Mas, voltando para o texto, quem pode nos separar do amor de Cristo? E aí, por exemplo, eu falo para você assim, irmão, por que você não está vivendo o propósito de Deus de ser mais parecido com Jesus? Pastor, está tão difícil. Não sei se está fácil para alguém, né? Para todo mundo está difícil de um jeito. E aí ele já começa falando, mas será então que a tribulação é que vai nos separar do amor de Deus? São as lutas? São as tempestades? São as dificuldades? Ou como eu disse de manhã, é nosso sofrimento
que vai nos separar do amor de Deus? Ai, pastor, mas a minha vida tem sido só de tristeza. E ele fala, angústia então? É a angústia que vai nos separar do amor de Deus? É a perseguição? É a fome? É a escassez? É a falta de grana? É a dificuldade financeira? É isso que vai nos separar do amor de Deus? A nudez? A exposição, né? O perigo, a espada, o medo, a violência? Isso vai nos separar do amor de Deus, meu irmão? Sim ou não? Mas separa ou não? Às vezes a gente, né? Deixa separar. A gente faz a separação. Ah, pastor, estou com muito problema. Não consigo buscar Deus. Ah, pastor, minha agenda está difícil, eu não consigo ler a palavra. Ah, pastor, está muito complicado, eu não consigo nem orar. Ah, é o que eu falo, a gente vai ficando bom de desculpa, a gente dá desculpa há muito tempo e muitas vezes a gente vai ficando muito bom em dar desculpa. Por quê? Normalmente a gente está correndo com as coisas da vida. Estamos correndo com as coisas daqui. Você fala, pastor, mas as coisas daqui a gente também tem que viver para a glória de Deus? Tem, meu irmão. Tem que viver aqui para a glória de Deus. Mas amanhã, quem de nós vai estar aqui? Como que a gente pode garantir que amanhã a gente vai estar aqui para continuar correndo atrás das coisas? E aí o versículo 28 vai falar, como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. A gente não pode esquecer que no começo aqui da igreja, no primeiro século, a perseguição era muito grande. O fato de você falar que era um seguidor de Jesus podia sentenciar você à morte. Podia sentenciar você a mais perseguição. Há apedrejamento dos quais Paulo participou, Saulo, né? Até então participou antes. Meus irmãos, amanhã não é uma garantia, Deus não garantiu, Jesus não garantiu, pelo contrário, falou, basta cada dia o seu mal, né? Aí você fala, tá bom, pastor, mas e como que eu lido então com a tribulação, com a angústia, com a perseguição, com a fome, nudez, perigo ou espada? Eu sei que a gente pode morrer amanhã, mas eu quero lidar, como é que eu lido com isso em vida? E aí o próprio versículo 37 vai falar, em todas essas coisas, porém, somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Aleluia! Eu não sei, meus irmãos, quando ou como que vai acabar as nossas lutas transitórias. A luta que a gente está vivendo hoje. É muito fácil eu falar, irmão, sua vitória vai chegar essa semana, mas isso não é evangelho. Meu irmão, sua vitória vai chegar. Amanhã, depois ou lá do outro lado. Mas vai chegar. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. E hoje eu choro por causa de uma causa e ele já falou que lá não vai ter lágrima. Uma hora vai acabar. Persiste, persevera. Fica na comunhão da igreja. Pede para os irmãos orar por você. Busca a Deus. Fica firme. Porque se Deus é por nós... Tem algumas versões que no versículo 37 ainda vai dizer assim, ao contrário. Toda tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, isso tudo vai nos derrotar? Ao contrário. Somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. E absolutamente nada pode nos separar desse amor. Então, o capítulo 8 de Romanos termina dizendo que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, e termina dizendo que nenhuma separação há para aqueles que estão em Cristo Jesus do amor de Deus. Pastor, mas eu estou todo errado, mas o amor de Deus te alcança. Pastor, mas eu estou numa vida dupla, pastor, eu já nem estou crendo mais. O amor de Deus te alcança. Pastor, mas eu estou sendo infiel. O amor de Deus te alcança, o amor dele que é fiel. Pastor, mas eu estou perdendo a luta, mas o amor dele te alcança.
Pastor, mas minha vida é só bagunça, tribulação. Mas o amor de Deus é ainda maior. E ainda que tenha muito pecado, o amor e a graça de Deus se manifesta ainda maior. E é justamente por amor que o Senhor te perdoa, que o Senhor te limpa, que o Senhor te restaura, que o Senhor te põe de pé, para que você viva o propósito de ser mais parecido com Jesus. Pastor, mas nada pode me separar do amor de Deus? Versículo 38. Aí Paulo, como eu disse de manhã, de vez em quando ele tem essas expressões. Eu estou bem certo, eu estou convicto, eu tenho certeza. A gente precisa ver o que a gente crê, porque Paulo cria. E ele fala, eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem anjo, nem demônio, nem coisa do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nada! Nada que a nossa carne jogue na nossa cara. Nada que o mundo queira nos cobrar. Nada que o inimigo venha com as suas setas malditas. Nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. E nós precisamos ficar muito atentos quanto a isso, meus irmãos. Porque tanto a nossa carne, como o mundo e como o diabo, eles querem nos afastar do amor de Deus. Sabe por que eles querem nos afastar do amor de Deus? Porque tem outro texto das Escrituras que vai dizer que o perfeito amor lança fora todo medo. E a gente às vezes tem medo. A gente tem medo de morrer. A gente tem medo de não conseguir sustentar nossa família dignamente. A gente tem medo de perder um filho para a morte. A gente tem medo de perder um filho para as drogas. A gente é cheio de medo. Só que o perfeito amor lança fora todo medo. E o medo é uma coisa que nos aprisiona. Claro que tem aquele aspecto de sobrevivência do medo, né? Você não se coloca numa situação onde você pode morrer, pelo menos você tenta, mas às vezes esse medo aprisiona. E o inimigo usa isso para nos aprisionar, para ficar longe do amor de Deus. Quanto mais longe do amor de Deus você ficar, mais o inimigo ganha. E assim, olha, o inimigo não precisa que você passe para o lado dele. Eu vou falar sobre isso já. Então, às vezes o que nos afasta do amor de Deus é uma descrença. Nós cremos em Deus, mas não cremos que Ele nos ama tanto assim. Até porque se Ele me amasse tanto assim, eu não estaria nessa situação. Não, irmão, você está indo pelo caminho errado. Você está indo pelo caminho errado. Porque se Deus me amasse, eu não estava passando por essa luta. Mas talvez, meu irmão, é exatamente essa luta que vai te conduzir a Deus. Tem um sermão do século 17, se eu não estiver enganado, ou 18, do Jonathan Edwards, que ele vai falar que o sofrimento é o megafone de Deus. A gente busca mais a Deus, meus irmãos, quando a gente está feliz ou quando a gente está triste, quebrado, zoado, sem esperança mais. Falar, não tem mais o que fazer, agora eu vou entregar para Deus. Não era melhor ter entregue lá no começo? Então, muitas vezes o sofrimento nos conduz a Deus. Mas você fala assim, olha, nós somos mais que vencedores por meio daquele que me amou, mas você não consegue crer nisso. Pastor, eu nem sei se Deus me ama mesmo.
Às vezes a gente entra por um caminho de vitimismo, assim, de autocomiseração, né? E a gente fala assim, eu não mereço o amor de Deus. Então, não vai por esse caminho, não, irmão, porque você não merece mesmo, né? Aí você vai ficar mais triste. Não merece. Nós não merecemos. Mas ainda assim Ele nos ama. Porque o amor dele é leal. Porque Ele é fiel. Porque Ele tem o propósito de nos transformar à medida da estatura de Cristo. E aí você vai cair 1, 10, 1000 vezes. E o amor de Deus vai te levantar. Você fala, pastor, então posso pecar? Já caiu, irmão. Já caiu. Só de perguntar, eu estou livre para pecar? Já caiu, irmão. Já se arrepende. O inimigo, a nossa carne ou o mundo, usa também para nos afastar do amor de Deus a dúvida. Dúvida, sabe? Irmão, creia que o Senhor te ama e tem um propósito. Ama nada. Tem propósito nenhum, pastor. Pelo tanto que eu sofri nessa vida, eu já entendi que não. Então a gente pega as nossas experiências, o nosso sofrimento, a nossa dor, e coloca ela como referencial do amor de Deus sobre nós. Como eu disse, nos prende através de vários medos. A gente tem vários. Tem medos que a gente não fala para ninguém. Mas se a gente não admite essa fraqueza diante de Deus, o Espírito não pode operar. Não por ausência de poder, mas porque a gente não quer que Ele opere naquilo na nossa vida. E a gente tem que ficar muito atento a algumas armadilhas do inimigo, irmãos, com relação a essa história do amor de Deus. Porque, por exemplo, é muito comum alguns amigos ou conhecidos nossos incrédulos falar assim, cara, mas se Deus é amor, por que o mundo está desse jeito? Como se a culpa fosse de Deus. Se a ausência de amor fosse de Deus. E amor é a essência de Deus, mas o cara fala, se Deus é amor, por que tem fome no mundo? Então são algumas armadilhas que vão sendo colocadas, e se a gente não estuda a palavra de Deus, se a gente não participa da EBD, dos cultos, do ensino da igreja, assim, em geral, a gente às vezes fica travado nessas perguntas também. Não, pastor, eu sei que Deus me ama, legal, já estou bacana, mas poxa, por que Deus não ama o povo palestino? Quem disse, jovem, que Deus não ama o povo palestino? Quem disse que pessoas passam fome por ausência de amor de Deus? Então, irmãos, nós precisamos não só conhecer a palavra, mas crer na palavra. Então, quando a palavra de Deus diz que Deus me ama, Ele me ama. E quando você não estiver conseguindo acreditar nisso, você se coloca diante de Deus e fala, Senhor, me ajuda a crer. Porque eu não estou me sentindo amado, eu não estou me sentindo cuidado, eu não estou vendo sentido, eu não estou vendo propósito. Tudo coopera nada, Senhor. Nada hoje na minha vida está cooperando para o meu bem. E nós nem sabemos o que é para o nosso bem, meus irmãos. Mas a gente se coloca diante de Deus. Mas eu ainda digo mais, assim. Você precisa vigiar o seu coração, mas assim, não hesita de se colocar diante de Deus, não, e perguntar, meu irmão. Pergunta, eu não creio num Deus que vai se incomodar com a sua pergunta. Só seja sincero. Só seja sincero. Rasga seu coração diante de Deus. Senhor, minha vida está assim, assim, assado. Por quê? Assim, não, ó. Deus não garante resolver nada, ou como Jó, Ele pode não te responder nada. Mas no fim desse processo, eu oro para que aconteça na sua vida como aconteceu com Jó. Senhor, agora eu te conheço melhor do que antes. Mas abre o coração, meu irmão. Chega lá numa oração, na praça, no carro, no quarto, não sei onde. Mas rasga o coração, fala, Deus, o Senhor está me ouvindo aí mesmo? Olha o que eu estou vivendo. Olha o que eu estou passando. Não é resolve meus problemas, mas, Senhor, me mostra. Eu e a Gabi passamos por uma situação, recentemente, que uma situação mudou de forma muito rápida na nossa vida.
Mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui, mudou aqui. A gente, o que está acontecendo? Num curto espaço de tempo. E a gente falou, o que está acontecendo? Por que está se fechando tantas portas assim do nada? E aí na hora, pensando, conversando, eu falei, não, peraí. O diabo não toca na minha vida assim, não. Não toca. Eu não sou dele, ele não decide nada da minha vida. Não aceito. Falei, amor, não tem nada de diabo nessa história. Quem está fechando essas portas é o Senhor. Vamos tentar entender dessa perspectiva. O que o Senhor quer nos falar? Parar de lamentar. Deus está cuidando da gente. Mas é o Senhor que está movendo as coisas aqui. Agora o quê? Vamos orar. Vamos tentar entender. Não demorou muito, meus irmãos. Deixa eu ver. Talvez tudo isso que eu estou falando aconteceu em uns 3 meses. Quando nós conseguimos chegar nessa conclusão, nessa leitura, eu acho que não deu 15 dias. O Senhor mostrou tudo aquilo que Ele queria da gente. E a gente podia estar lá, lamentando, brigando, correndo atrás do rabo. Senhor, não acredito. Como é que o Senhor fez isso? Eu sou teu servo. Eu sou pastor. Eu sou teu filho. Eu estou me dedicando à tua obra. Por que o Senhor está fazendo isso comigo? Falei, não. Minha vida está na mão de Deus. Não está na mão do diabo. Igual um testemunho que eu dei para os irmãos. Acho que eu já preguei até sobre. Quando a gente está procurando apartamento lá em Pirituba. Eu falei aqui para os irmãos? Não. Acho que eu falei para os jovens, né? Enfim, o fato é, queríamos mudar de casa. Isso era... final do ano passado a gente decidiu mudar, em janeiro a gente foi atrás. E, irmãos, encontrei um condomínio em Pirituba, ele não é aquele top das galáxias, mas para a gente era. Tinha tudo que eu queria. Tinha o lazer para as crianças, tinha quadra, tinha piscina, tinha academia para eu dizer que ia, tinha tudo, meus irmãos. Tinha churrasqueira, né? Mais importante que a academia, mas tinha. Tinha tudo, meus irmãos. E eu falei para a Gabriela, achamos. 3 quartos, que aí é o quarto das crianças, daqui a pouco separa porque está grande, até lá dá para ser escritório. Irmão, de Deus, cabia no orçamento. Sabe aquelas coisas que a Branca fala, isso é de Deus. O diabo não vai me roubar, é de Deus para a minha vida. A gente é muito cheio de certeza, né? Aí beleza, aí fomos lá, fomos conhecer o apartamento. São 4 torres. Aí chegamos no lugar, quando a gente chegou para visitar o apartamento, tinha uma mulher saindo com um corretor. Devia ter dado um rodo nela. Quando a gente estava fazendo a visita, o corretor falou, olha, infelizmente o apartamento foi reservado. Falou, deve ter sido aquela mulher, porque ela saiu daqui. Falei, amém, o diabo não vai nos roubar não. Vamos achar outro apartamento no condomínio. Achamos outro apartamento. O corretor foi lá, nos levou. Rapaz, você acredita que a chave do apartamento não está aqui? Falei, irmão, você está de brincadeira? Que... Os irmãos lembram da Organizações Tabajara, né? Falei, mano, que corretor é você que me traz num apartamento que está sem a chave? Jovem, não é possível. Não, mas não vamos desistir. Marcamos de novo com uma corretora, a Gabi não pôde ir, eu fui lá. Cadê? A corretora apareceu? Não, a corretora não apareceu. Deu uma desculpa lá e não foi. Falei, não é possível. Muda de imobiliária. Achamos a outra imobiliária, a corretora foi, nos atendeu, amamos o apartamento, amamos. E aí, tudo certo? Tudo certo. Vamos mandar documentação? Vamos. Olha, deu um problema aqui, o proprietário. 3ª vez, irmão. 4ª vez, tentamos passar, não aprovou a documentação. Aí conversamos, o pai da Gabriela foi nos ajudar, aí não é infalível.
Meu sogro é diretor de uma multinacional. Estouro, dinheiro que ele dá para o manobrista lá, o aluguel. Deu errado a documentação do meu sogro. Fomos num outro apartamento, apertamos a mão dos proprietários. Tá tudo certo, fechado, manda os documentos, manda. Amém, amém, vamos. Foram tão bons que deram carona para a gente até em casa, né? A última frase dele, vocês não têm gato não, né? Na falta de um tem dois, meus irmãos. Eu me desfazia fácil, mas as crianças são apegadas. Não deu. E aí a nossa última tentativa, irmãos, foi num apartamento que parecia uma borracharia no condomínio. Era a parede uma de cada cor, era horrível, parecia um cativeiro. Falei, não, mas é esse, a gente vai morar aí em nome de Jesus. Fomos procurar o apartamento, cadê? Alugaram a borracharia. Alguém alugou o apartamento. Falei, amor, parou. 7 vezes, meus irmãos. Falei, parou. Até onde é persistência e onde começa a teimosia. Falei, amor, vamos parar. Existe algum propósito que a gente não sabe, mas não é para nós morarmos. E não é o diabo, não. É Deus. Fechou todas as portas. E aí, nesse meio tempo, uma igreja chamada Primeira Igreja Batista em Santo Amaro, entra em contato comigo e a gente começa um namoro ali que deu match, né? Deu casamento. Deus tinha os propósitos, meus irmãos. Hoje, se perguntar qual é o nosso plano, é mudar para Santo Amaro. Para estar mais perto da igreja. Mas agora já estou assim, deu errado uma vez, nós já muda. Vai para outro, eu fico insistindo, não. Irmãos, Deus tem seus propósitos e tem hora que a gente não entende o que está acontecendo. E Deus não prometeu nos explicar. Deus nem prometeu resolver tudo. Ele só prometeu que no final de tudo, tudo será restaurado. E se Deus é por nós, quem será contra nós? E porque, meus irmãos, absolutamente nada, nem nossas dores e sofrimentos, poderão nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém, igreja?